Café com a Fabiana. Aí, Fabs. Vamos começar agora o Café com a Fabs. Isso, exatamente. Poderia fazer o seu Poderia. podcastzinho, tal. Na verdade, eu tenho um nome num canal lá no YouTube que chama Cavaqueira Corporativa. Aí eu estava querendo, quando for para transmitir no YouTube, eu vou pegar o Cavaqueira Corporativa e vou usar o Cavaqueira. Aí eu estava querendo, quando for para transmitir no YouTube, eu vou pegar o Cavaqueira. Ah, tá transmitindo aí. Já tá, gente, já tá. Tudo certo? Alô? Ah, o meu? Quer que eu pare? É aí de cima, eu acho. Ah, é desligar o meu microfone? Isso, porque os dois estão lá. Ah, entendi. Diminuiu aí? Já deu certo? Mas aí você consegue checar, né? Está tudo certinho. Para não acontecer da outra vez que aconteceu. 12 minutos, né? Só de. População do Rio Grande do Norte, população Rio Grande do Norte. População do Natal. Potiguar, né? População Você consegue. Pronto. Então vamos lá, né? Começou? Vou começar agora. Gente, boa tarde. Começando aqui o nosso podcast 8, com ele que veio diretamente de Campina Grande, exclusivamente para o nosso podcast. Nossa, não tem noção de como é que eu estou aqui feliz, porque ele estava de plantão ontem, deu um jeito, veio fazer o podcast e eu só posso agradecer por ele estar aqui especificamente para este podcast, entre outros, né? Espero que a gente faça uma parceria. Estavam conversando, falando aqui nos bastidores sobre o Cavaqueira Corporativa, e é um tema super interessante. Então, daqui a pouco ele vai se apresentar, Rômulo Souza, porque o currículo dele é extenso, e para não errar e nem esquecer nada do currículo, que seria uma indelicadeza, ele vai se apresentar e a gente vai falar hoje, o nosso bate-papo aqui, o impacto do excesso de informações na saúde mental e o brain root, é root, né mesmo? Root, tem que ser em inglês aqui, diante da sociedade moderna. Bem-vindo ao nosso podcast. Se apresente, Rômulo, aí para o pessoal. Bom, Fabiana, antes de mais nada, boa tarde, né? Boa tarde aí à população potiguar. Quero agradecer muito o convite do qual você me fez. Estava assim de plantão, estou um pouco cansado, mas eu não poderia negar um convite seu. Agradeço demais essa oportunidade para a gente conseguir também conversar um pouquinho sobre educação e saúde, né? Que é muito importante hoje na população, nesse tema muito importante. Você foi muito assertivo trazer isso aqui para a nossa região, né, para a sua região, sobre a questão do excesso de informação, o impacto que isso faz, né, na saúde mental. Bom, eu sou neurocirurgião, né, sou associado na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, também sou médico, especialista em dor, titulado pela Sociedade Médica Brasileira, tá? Também tenho uma subespecialidade em neurocirurgia oncológica, né? Trabalho com tumor cerebral, tumor de coluna, além de outras áreas relacionadas à neurocirurgia. Tenho um mestrado na UFOPA, né? Universidade Federal do Oeste do Pará, juntamente com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Tenho algumas experiências também com contato internacional, né? Já fiz alguns observerships, tanto nos Estados Unidos, Inglaterra, na Eslováquia. E, mais uma vez, né, falo com muita satisfação que eu estou aqui para a gente ter esse bate-papo aí gostoso. Pois é, gente, eu vejo que o currículo dele é super extenso e muito legal, porque a gente tem uma oportunidade de deixar uma experiência. Eu acho que o podcast, na verdade o podcast surgiu quando eu comecei a fazer, para ajudar algumas pessoas em algum momento, quando você passa algum tipo de informação e aquilo ali foi útil para a pessoa, já valeu a pena. Então, o objetivo é esse, é que as pessoas possam se encontrar, ou tirar alguma dúvida, ou, de repente, aquela informação, ele vai buscar mais informação sobre um determinado assunto, que aquilo ali pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que acompanham, né, a gente e assistem. Enfim, vou fazer aqui um breve resumo aqui do que a gente vai falar.
né? Então, esse tema que impacta tanto a saúde mental da população moderna, levando em consideração que hoje vivemos numa era totalmente conectada, não é assim? Exatamente. Hoje vivemos uma era totalmente conectada, da qual a gente teve muitos avanços, mas também trouxe algumas coisas, né, que podem ser prejudicial, não só com nossa vida individual, mas também com nossa vida coletiva. Perfeito. E esse volume que a gente é bombardeado todos os dias, né? A gente pode falar que é exatamente isso, de informações, pode causar realmente esse excesso de informações que a terminologia, né, ficou infoxicação é quase falar empreendedorismo, né? Então, a infoxicação, ela manifesta diariamente, e existem esses riscos que é exatamente isso que a gente vai falar aqui, mas quais as estratégias que a gente pode desenvolver para mitigar exatamente esses efeitos negativos? E começando aqui, para você, o que você acha que pode causar essa infoxicação? Nossa, gente, palavra difícil uma palavra aqui. bem complicadinha de É falar. bem complicada de falar, né? Mas então, A gente fala 30 vezes que é para ver se a gente aprender, né? entender. Então, a infoxicação, certo? Ela é uma palavra que ela traz dois conceitos importantes, a questão da informação, tá? E da intoxicação. Sim, Você ser certo. intoxicado, certo? Por informações estas que não vai te trazer, digamos assim, uma certa condição para que você consiga, certo? Pensar, raciocinar essas informações. Pelo contrário. Eu vou usar uma expressão bem bacana aqui no nosso dia a dia: entrar pelo um vídeo e sair pelo outro. Sim. Certo? Aquela coisa que a gente fala, outra pessoa escuta, mas não dá a mínima. Hoje a gente é bombardeado por esse tipo de informação que serve só para entretenimento. Ou seja, Certo. aquelas informações que chegam, que não impactam em nenhum momento, não nutre, certo? Tua saúde mental. Ok. E, consequentemente, esse grande número de informações vai fazer com que você fique cada vez mais perdido. Entendi. Ou seja, é para informar, ou, melhor dizendo, é para desinformar. Porque você fica como se fosse realmente sem capacidade de raciocinar tudo aquilo que você recebe. E isso vai ter várias repercussões que a gente vai passar mais adiante. Na saúde mental, né? Eu acho que principalmente essa questão dessa sensação de sempre da questão da urgência. Né? E tudo é para ontem, tudo é rápido, tem que ser agora. Não respondeu o WhatsApp, as pessoas já ficam loucas, né? Poxa, e agora não respondeu? Será que aconteceu alguma coisa? Já fica com aquela mentalidade negativa e dizer assim, aconteceu algo mais trágico. E eu acho que gera muita ansiedade, não? Com certeza, Fabiana. Olha só. Eu vou colocar também exemplos práticos para a gente entender mais ou menos sobre essa questão, como está impactando diretamente a nossa vida no dia a dia. Por exemplo, quando a gente está dirigindo e está com o celular de lado. Sim. Hoje, uma das principais causas de acidente de trânsito é o uso do celular enquanto você dirige. Perfeito. E em alguns locais está até equiparado aí com o uso do álcool e a direção. Certo. Então, essa necessidade de você estar conectado diariamente, até quando você precisa de um hiperfoco, precisa de uma atenção para algumas atividades que são essenciais. E, digamos, se você perder essa atenção, pode ser perigosa, como você está dirigindo, certo. Isso causa impacto. Não só na saúde física, porque você pode cometer um acidente, como na saúde mental também. Okay. É como você falou, essa urgência, essa necessidade de você estar conectado, porque você fica com a sensação que você está desatualizado o tempo todo. E eu repito, são de informações que não vai te trazer nenhum impacto na tua saúde mental, são coisas passageiras. Tá. Eu quero só citar um exemplo bem bacana, sabe, Fabiana, em relação a... eu estava acompanhando nas redes sociais um dia desse, e uma blogueira bastante famosa, uma blogueira bastante famosa, ela foi numa igreja. Sim. Certo? As pessoas estavam, certo, ali fazendo, né, praticando sua religiosidade, mas a partir do momento que essa blogueira chegou, causou na verdade as pessoas esqueceram, né, de exercer, né, aquela questão da religiosidade e foram deter a atenção naquela, assim, eu não vi a fundo o vídeo, tá? Não sei também se foi algo fake, mas isso traz realmente uma realidade muito comum de hoje em dia, né? E muito preocupante. Esse excesso de informação, e informação que não vai trazer impacto para você de forma positiva, é só assim, a necessidade de estar conectado e estar atualizado até com coisas que não vai ter benefício para a tua vida, como a vida de
de uma pessoa que foi, só porque ela é blogueira, mas ela foi ali se apresentar na igreja. É mais importante até do que a tua própria religiosidade. Então isso é Exatamente. interessante, sabe? Acaba que perde o seu controle. Uhum. E aí pode causar essa questão de decisões simples, ou perda de sono, Exatamente. fadiga, o que... O impacto vai muito além da ansiedade, sabe? Sim. Fabiana? Por exemplo, gosto muito de colocar exemplos práticos também para que a gente consiga conectar o assunto na nossa vida prática. Uhum. Quantas e quantas vezes você se pega, vamos supor, acorda de manhã, certo? A gente tem uma vida, né, sei lá, acordava, tomava banho, tomava café, mas qual a primeira coisa que muita gente faz hoje? Pega o celular. Aí você está num dia de descanso, porque você não vai trabalhar naquele dia. Isso. Você acorda 7 horas, você começa, vou dar uma olhadinha no celular. Quando você pega o celular, cara, 9 horas você às vezes tem um susto. Caramba, eu passei 2 horas aqui vendo coisa. Você não acha um filme bom, você não lê um livro, você não fez nada, é só consumindo conteúdo dessas plataformas assim, digitais, que são importantes, digamos, de passagem, mas o excesso, certo? E eu vou falar para você, Fabiana, tem uma psicologia de consumo por trás dessas, sabe? Que é para aprender você. Porque o capitalismo é isso. O capitalismo, ele quer que você consuma, e a informação também é uma forma de consumo. E, consequentemente, você perde o seu dia. Praticamente. Aí lá vem aquela questão do estresse, da ansiedade, da irritabilidade. E eu falo quando você se acorda. E quando você vai dormir também? Aí lá vai você pegar aquele só, botar só uma olhadinha. De madrugada. Exatamente. Às vezes você pode até acordar de madrugada Só e você dizer. fica aqui, ali. Eu tenho um hábito, meu celular anda sempre no silencioso. Inclusive, às vezes, até meu filho, alguém liga, eu o tempo todo no silencioso. Eu não, exatamente por causa disso. Porque se fica aquele plim, 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 fez o plim, eu acho que você pode até estar dormindo, o cérebro já, plim, plim, tem alguém mandou alguma mensagem, alguma notificação. Isso já vai gerando a questão da ansiedade. E depois, para você dormir, perdeu o sono. Já perdeu o sono. Então, ó, e aí? Insônia. Sim. Irritabilidade, estresse, ansiedade. Às vezes pode desencadear numa depressão, porque sua vida passa a não ter sentido, porque você está perdendo tempo com coisas inúteis. Tá entendendo? Isso. E você tocou num assunto muito importante. Filhos. Hoje em dia, a gente escuta muito isso, e eu tenho exemplos em casa, que vai me assistir em casa, viu? Do qual a gente sempre reclama, ó, vamos limitar o tempo de tela das crianças, sabe? Porque isso é importante. Só que será, quando a gente faz um paralelo com a nossa vida, a gente também está limitando o tempo de tela pra gente? Você está entendendo? Às vezes a gente quer controlar os nossos filhos. Mas a gente também não controla. A gente também não controla. E educa também pelo exemplo. E educa pelo exemplo. Meu pai pode, minha mãe pode, mas eu não posso. Tem muito isso. Porque esse é um trabalho de conscientização de ambas as partes, né? Eu acho que do pai e do filho, você tem que realmente dar esse exemplo. Isso é muito bom. A gente nem brindou, né? Vamos brindar aqui o nosso café. Pois é, o café aqui... Café com a Fabiane, com a Fabs. Café com Fabs. A gente vai... Na verdade, o bom era a gente brindar aqui com espumante, né? Porque merecia um espumante pela vinda dele aqui. Mas está dirigindo, enfim. Numa próxima oportunidade, a gente faz assim. Não é um vinho com o coletivo aqui, mas é sempre bom a gente sair do tradicional. Vamos inovar. Só não pode beber muito, que é para a gente conseguir terminar o podcast. Então, vamos lá. Que estratégias a gente pode ter para a gente enfrentar exatamente promover essa relação saudável com relação às informações? Até para saber que tipo de informações, como é que eu posso... Assim, a autovigilância, certo? Ela é muito importante. Né? É você realmente tentar fazer um controle daquilo que você consome. Tá? Tentar buscar também fontes confiáveis daquilo que você consome de informação. Hoje a gente tem um termo também muito em voga, que são as fake news, né? Que está inundando, e principalmente agora depois da inteligência artificial, né? Muitas das coisas que chegam até a gente são inventadas, muitas das coisas. Então a gente tem que ter, né, esse discernimento. Tá? Outra coisa também interessante é você também limitar o tempo de tela.
Tá? Do jeito que você faz com seu filho, né? As mães aí, os pais que estão aí presentes. Do jeito que você faz com seu filho, você tem que entender também que esse limite também tem É que ser para você. importante. E fora isso, toda aquela cadeia relacionada a uma boa qualidade de vida. Fazer mais atividade física, sair mais com os amigos, Sim, alimentar bem, ter sim. um controle de sono, evitar ter telas, seja televisão dentro do quarto. Eu sempre falo com meus pacientes, Fabiana, sobre a questão da higiene do sono. Tá? Vai dormir, mas deixa a Não, televisão o que ligada até seria, para... pronto, isso não é interessante. Ah, mas eu tenho o costume Só de dormir dormir com... dessa forma, com a televisão ligada, a luz Tá ligada. condicionado Exatamente, mas a... a gente tem que entender que não é quantidade apenas, é qualidade. E mesmo que a gente tenha vamos supor, tem gente que fala, mas eu fecho o olho em determinada hora e só abro em determinada hora. Isso mesmo com a televisão ligada. Sim, mas é a tua qualidade de sono. Porque às Mas vezes as pessoas às vezes dormem até 8, 10 horas, dormem mesmo assim, se apaga. Mas acorda mais cansada. Aí você pergunta, cheio, mas eu passei 8 horas, 10 horas ali dormindo. E por que eu me acordei mais cansado? Às vezes a sua qualidade de sono, quando você tem interferências relacionadas ao ambiente, porque eu sempre falo para o meu paciente, Fabiano, o quarto tem que ser um templo. O quarto tem que ser um tempo do sono. O quarto não pode ter televisão, tem que ser limpo. Pronto, eu já estou falando para você também. Ainda bem que a carapuça lhe serviu. Existe a calma. negociação, Não. assim. Não, pode ter a televisão, mas pode ter ela desligada, assim, naquele... Não, aí eu, pronto, os pacientes meus me perguntam isso, porque o que acontece? Eu já estou chocada aqui. Olha só, por exemplo, eu vim para esse podcast aqui conversar com você. Eu não vim de sunga. Sim. Eu vim de uma forma formal, até em respeito também, né, para os nossos, a nossa plateia, né, o pessoal que está nos assistindo. A gente, né, bater um papo sobre o que ia falar, então tem uma preparação. Isso. Quando a gente vai dormir, é a mesma coisa. Então, se eu coloco o pé dentro do meu quarto e vejo que ali tem uma televisão, mesmo que desligada, meu cérebro vai entender, pô, aqui é um local de assistir, aqui não é um local de dormir. E outra coisa, quem tem televisão dentro do quarto, come dentro do quarto. Aí outra coisa, tem muita gente que leva o computador para dentro do quarto e faz o quarto um escritório. Que quarto de dormir é esse? Então isso faz parte da higiene do sono. A gente tem que limitar isso. O quarto tem que ser, eu digo até assim, o quarto tem que ser um templo. Ele tem que ser sagrado, certo? Tem que ser limpo, arejado, escuro. Não pode ser um ambiente de trabalho, não pode ter televisão, mesmo que desligado, certo? Você tem que limitar o tempo de tela. Então isso vai te ajudar a diminuir esse quadro de insônia ou dificuldade de dormir, certo? Ou mesmo que você passe aquele tempo ali dormindo, melhorar a tua qualidade, certo? Porque mesmo que aí você fala... Eu já estou ansiosa aqui. Você está falando aqui... Você está falando aqui, eu estou me enquadrando. Eu estou fazendo um quadro visual do meu quarto. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Mas a gente está aqui para aprender, fadiga, né? Como é que está a sua vida? Não, assim, olha esse impacto que às vezes você tem. Você às vezes diz assim, não, mas eu tenho meu tempo de dormir, tenho meu tempo. Mas às vezes você fica até mais cansado. Você fala, por que eu estou cansado? Não, é verdade. Porque... Assim, eu não durmo com a televisão ligada. Isso, pelo menos, eu acho que eu tenho um ganho estrelinha, né? Assim, meia, né? Uma estrela apagada. Não ganho nada. Não, mentira, não ganho nada, não. Vamos ser sinceros aqui. Tá. Mas, eu confesso, o computador fica realmente, que às vezes isso tudo que você falou é real. Você tem um ambiente para trabalhar fora do seu quarto? Tenho. Adapta. E lá, você ajusta para que você trabalhe ali. Condiciona teu cérebro para isso. Você tem um quarto que vira um local para dormir tudo. Isso é o que diz a ciência, sabe? Não, eu acho que a gente está aqui para aprender e tudo é uma questão de hábito. Claro. Então, por mais que seja difícil, eu acho que tudo. Celular é um vício, comer é um vício, assistir televisão é um vício. E é como você falou, não é uma mudança de comportamento que você tem que avaliar. Faça um teste, né, vamos dizer assim. Eu não sei, de verdade, assim, talvez retirar a televisão, não sei. Mas o computador, essas outras coisas, não faça essa cara. Eu estou me sentindo mal. Assim, Fabiana, olha só. Claro que quando eu sempre converso com meus pacientes, a gente tem que entender também que a gente tem que estar no lugar dele, né? Para a gente tomar algumas atitudes. Mudar o hábito, como você colocou, nunca é fácil. Sim. Então, uma pessoa, né, que tem dificuldade de perder peso, a gente tem que entender que é um processo. Certo. Então, você não pode dizer de cara assim, olha, você tem que perder peso. Não é assim. A gente tem que entender que tem todo um processo. Do mesmo jeito, você falou perfeitamente. Mudar um hábito, seja para alimentação, seja para fazer atividade física,
seja para mudar o seu ambiente, para dormir, é tudo Sim. um processo. Certo. E a gente pode começar aos poucos, realmente. A gente não vai É. fazer uma mudança Bora drástica. radical agora, vamos. Porque, olha só, eu na medicina da dor, né, quando eu falo com meus pacientes, eu sempre falo o seguinte, ó, remédio, eu sou aquele médico, né, que tô apto, sou médico. Mas assim, eu digo sempre para o meu paciente, ó, menos é mais em relação à medicação. A longo prazo, a médio e a longo prazo, é sua qualidade de vida que vai fazer a diferença. É sua qualidade de vida. Então, assim, mudar hábitos. Mas mudar hábito é um processo. Não é fácil para todo mundo. Então, é algo que você tem que realmente começar devagar para você não se estressar e botar tudo por água abaixo. E assim, é um processo, você são pode pequenos até passos. começar, mas depois aquilo ali você vai ser é uma coisa tão radical que você fala, não, isso aqui não dá para mim não. É igual nutricionista. Eu não estou nada contra aqui, mas às vezes passa aquelas dietas tão restritivas que a pessoa começa a fazer, vai dando uma angústia tão grande, fala assim, também agora eu não quero nada. E hoje em dia, geralmente, elas colocam alimentos que é uma coisa que te dá prazer, mas você vai aos poucos trabalhando isso, essa questão, para você fazer essa mudança de hábito, vamos dizer assim, uma transição natural que não lhe choque, para você também desistir na metade do processo. Só fazer um paralelo também, Fabiana. Olha só, eu, quando fazia a minha faculdade na Universidade Federal de Campina Grande, eu tive a oportunidade de participar de projetos de pesquisa, né, PIBIC, o PET, são programas federais associados à pesquisa, e eu trabalhei com a redução de danos, no CAPS-AD, para pacientes que têm transtornos associados com uso de drogas e álcool. Certo. E uma das políticas que a gente tentou desenvolver no meu projeto foi a questão da política de redução de danos. Certo. Que tem muito a ver com o que a gente está falando. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que está usando, infelizmente, drogas, bem você disser assim, pare de uma vez, vai parando aos pouquinhos. Vou fazer outro paralelo. Tá. Uma pessoa que come 7 pães por dia e precisa emagrecer. Eu vou dizer, pare de comer os 7 pães? Não, começa... Pare um. Isso. Começa a comer 6. Daqui a um mês, começa a comer 5. É uma redução gradativa, de redução de danos. Certo. Muita gente critica essa política, tá? Mas é uma política que realmente tem muitos ganhos. Assim, vai ser mais eficaz. Isso, e parece mais eficaz, porque você vai se adaptando. Isso. E isso eu coloco, fazendo um paralelo com o que a gente está falando aqui, que é a questão do excesso de informação. Isso. A gente não pode cortar de vez aquilo que a gente está adaptado. Isso. Mas começa a se autoavaliar, certo? Se você não está usando demais o seu celular, rapaz, você vai dirigir ali no carro, cara, esquece o celular, bota o celular bem longe, bota o celular atrás. Porque você vai ter aquela, entre aspas, até a necessidade de ver. Eu mesmo tinha um colega semana passada que falou, eu bati o carro porque eu fui olhar o celular. Engraçado, isso que você está falando, é uma coisa bacana. Nem essa deixa necessidade não, nem deixar o celular ali perto, porque aquilo ali acendeu aquela luzinha, você já é a psicologia da informação. Existe uma psicologia ali para que você tenha necessidade, aí aquela urgência, de você estar atualizado, de você ver o que está ali. Então é interessante que você que eu digo assim, todos nós que estamos aqui, porque eu já me peguei assim, eu já teve uma época que eu estava dirigindo, eu estava ali com o celular ali, qualquer coisinha, como você está falando, qualquer estímulo, isso é a psicologia da informação, isso é o capitalismo. O capitalismo é bom, é bacana, claro, a gente está aqui discutindo nada de ideologia econômica, nada disso. A gente está falando o quê? Que existe alguma coisa relacionada por trás desse mercado de informação que a gente tem que ter cuidado. Certo? Porque é como você falou, você está tendo o foco em dirigir. Vamos supor que você vai passar 15 minutos ali no trânsito. 15 minutos sem olhar o celular não vai mudar o seu trajeto, a sua rotina, porque você vai deixar 15 minutos ali. Mas a gente já está tão com essa questão da ansiedade. Será que alguém vai ligar? Será que alguém vai fazer? Que você acaba virando uma loucura. Mas essa higiene mental, não sei se seria higiene mental, mas essa mudança do comportamento. Não, isso aí eu vou adotar. A TV, sair do quarto, não sei. O computador eu vou tirar. Agora, essa daí do celular, com certeza, eu vou adotar. Isso eu acho que é importante. E fica a dica aí para vocês para adotarem. Comece assim, deixando ali o celular, enquanto você está dirigindo, no banco de trás. E você acredita que
a gente está perdendo, ou não sei se acredita, ou a importância da gente ficar em silêncio e lidar com a questão do tédio. Como seria essa questão do silêncio mediante tantas informações? Você acha que as pessoas estão perdendo esse ato de se manter também no silêncio? O quanto que o silêncio é importante ou Então, não é? Fabiane, isso é algo interessante que você está falando, porque assim, essa questão da interconexão, né? Nós nunca estivemos tão interconectados como estamos no mundo atual, certo? E essa necessidade de nós estarmos sempre, né, com essa urgência de comunicação, de informação, faz com que a gente tenha todos esses problemas. Então, a questão de você realmente desacelerar é muito importante, tá? Certo. Existem algumas terapias, né, para pessoas que já estão, né, com alguns sintomas relacionados a esse excesso de informação, né, essa infoxicação, Isso. Agora, 30 vezes. Que, assim, que tem ótimos resultados, né? E a psicoterapia ela é muito importante nesse ponto. A gente tem, por exemplo, a mindfulness, certo? Isso. Que é um tipo de terapia que é centrada na questão da concentração, Perfeito. na questão da atenção. Isso. Isso é uma das, existem várias outras, sabe? Perfeito. Então, assim, antes de mais nada, é você ter um autocontrole. Se você não consegue, Fabiana, isso eu falo para todo mundo, buscar ajuda. Buscar ajuda. Isso não é besteira, isso não é frescura, certo? Nós vivemos numa sociedade que está cada dia mais acelerada. E a gente precisa se adaptar a isso. E as coisas estão chegando numa velocidade que às vezes a gente não está acompanhando. Então, assim, a gente tem que parar e dizer, peraí, não é assim. Cara, eu preciso me controlar. Em vez da gente ficar... E é como eu falei, são uns pequenos mudanças. Em vez de eu começar a ficar no celular, sabe o que é que eu vou fazer? Vou deixar um livro na minha cabeceira do que eu gosto. Ah, eu gosto de romance policial. Tá. Ah, eu gosto disso. Não sei, eu gosto de romance, de novela. Deixa um livro ali, certo? E aí você vai começando a... Eu gosto de ler a Bíblia. Tudo bem. Então, assim, tudo aquilo que vai fazer com que você tenha uma mensagem mais profunda para a tua saúde mental. Sim. Certo? E aí você vai mudando os hábitos aos poucos. Mas é importante que se você não está conseguindo e está trazendo tudo aquilo que a gente comentou como ansiedade, e até depressão, irritabilidade, sabe? Perda do sono. Isso. Essa questão do silêncio. Eu tenho uma amiga, uma colega, ela mora na Bahia. Uma vez por semana, ela usa o dia do silêncio. Ela não fala nada com ninguém. E quando eu fui para casa dela, por coincidência, na semana que eu estava lá, ela ia... Não, então, não falou não. Ia ter o dia do silêncio. Meu Deus, e ela me... a folga dela. Não, ela me avisou. Tá comigo. Ela me avisou o dia antes. Ela disse, Fabi, amanhã é o meu dia do silêncio. E ela não abre mão. Ela não abre mão. Pode ser... Bacana. Acho que Deus pode estar lá. Ela disse, olha, nesse dia é o dia do silêncio. Eu não falo com ninguém. E eu olhava assim para ela e disse, cara, que massa. Porque ela disse, esse é o meu tempo. Eu não falo com ninguém, é comigo. E eu achei aquilo ali tão interessante. Isso faz muitos anos que ela faz isso. Está aí uma coisa legal. Então, acho que também a gente precisa de um recesso dessas informações, de estar falando, de estar olhando, de estar isso, de estar aquilo. Então, ela não pega em celular, ela não fala com ninguém. Inclusive, até o pessoal do trabalho dela, é na folga dela. Ela trabalhava no ramo de hotelaria. E na semana, no dia que ela tinha folga do trabalho, era o dia que ela não falava com absolutamente ninguém. Se desligava. Se desligava, porque ela falava já com muita gente. Sim. Que coisa legal. Então, ela disse, nesse dia da minha folga, eu não falo com ninguém, nem, inclusive com você. Olha como é interessante essas estratégias, né? Porque isso vai trazer para você até o autoconhecimento de si próprio. Isso. Né? Eu acho que é até redundante falar dessa forma, mas olha só. Às vezes, Fabiano, você falou sobre essa questão do silêncio. Isso é interessante. Mas tem pessoas que, às vezes, ficam consigo mesmo, cara a cara, e às vezes não se reconhecem. Porque não tem conhecimento de si próprio. Aí começa, porque tem aquela necessidade de estar conectado com alguém. E é muito importante você trabalhar a sua solitude. Sabia? Tem até um jargão não, assim, um dia que o pessoal fala, você não vem só no mundo e vai partir sozinho. Então, cara, você tem que se entender. Sim. Você tem que ter um autoconhecimento, né, de você próprio. E existem muitas terapias que vai desenvolver isso. Aí eu trago aí, né, porque assim, eu gosto muito de falar também de tudo que a gente consegue. O budismo também gosta muito de trazer sobre isso, tem alguns temas relacionados a isso. Né? Mas assim, por exemplo, o yoga,
A meditação, certo? A terapia mindfulness, quando você precisa. Fora outras coisas, certo? Que você pode trazer, certo? Você pode adaptar, você pode... às vezes você tirar um dia para fazer uma trilha, se conectar com a natureza, se desligar, fazer o que essa sua amiga está fazendo. São todas estratégias, mas às vezes a gente precisa limitar. A gente precisa desacelerar, precisa desconectar. Uma coisa eu aprendi na yoga, assim, quando a professora dizia assim, desconecte de tudo e não pense em nada, isso eu nunca consegui fazer. Porque, a princípio, eu tentava, né? Depois eu preciso fazer isso. É um pensamento acelerado. Mas a respiração eu utilizo até hoje. Se eu estou no trânsito, eu estou muito estressada, eu começo a respirar calmamente. Isso eu faço. 10 vezes, 15 vezes eu estou lá, foi uma coisa muito importante que eu aprendi na yoga, a questão da respiração. A minha filha, ela tem uma coisa interessante, que foi até uma sugestão do psicólogo dela. No horário do almoço dela, ela gosta muito de pintar. O namorado dela deu um caderno de pinturas. Ela não faz durante 1 hora, ela não fala com ninguém. Ela só fica pintando ali aquela folha do caderno. Que bacana. Que bacana. E ela é uma coisa que isso ela não abre mão. Então, todos os dias, 1 hora, ela tem 2 horas de intervalo de almoço, ela fica concentrada na pintura dela. E quando ela me falou isso, ela disse, mãe, vá pintar, arruma um caderno, alguma coisa, faça isso. E eu disse, pois é, né? Eu acho que falta esse tempo de qualidade pra gente, de você ter meia hora, 20 minutos, 15 minutos, 1 hora, pra você. Você se desliga de tudo, de celular, de tudo, mas é pra você, é importante, você não acha? E isso é importante que você fala, que aí eu gosto de fazer um link também com outras coisas que a gente trabalha, né? Existe um profissional da terapia ocupacional, né, que ajuda muito nos processos, nos outros pacientes, não só relacionado a pacientes que têm doenças psicológicas, né, psiquiátricas, relacionadas também, né, ao excesso de informação, mas outras doenças também, como mal de Parkinson, essas coisas, já que eu trabalhei na neurologia, neurocirurgia. Certo. E o que é que acontece, Fabiane? Esse tempo para você fazer alguma terapia ocupacional para te ajudar em alguns problemas que você adquiriu, ou que você, né, que você nasceu para ter isso, por exemplo, nasceu, parece uma coisa meio... que você desenvolveu, né? Seja porque estava ali, né, na sua genética, digamos assim, numa linguagem mais popular, ou porque você adquiriu com as suas vivências. Por exemplo, existe uma paciente que ela tinha mal Parkinson, certo? Ela adquiriu muito jovem, ela tem 50 anos. E, consequentemente, a gente conseguiu ajudar o problema dela com a jardinagem. É mesmo? E ela sempre teve o desejo de trabalhar com isso. E só quando ela ficou doente, foi que ela disse, não, agora eu vou cuidar de mim. E a gente conseguiu muito, né, diminuir a questão dos tremores com a jardinagem. Então, essa terapia ocupacional, pintura, dança, tocar um violão, aprender uma nova língua, pintura, como a sua filha está fazendo, ela é muito importante para a saúde mental. Que legal. Sabe? E é bom você fazer isso para impactar diretamente. Por exemplo, depois do Covid, eu fiquei com uma síndrome de esquecimento. Às vezes eu tenho uma capacidade de, por exemplo, decorar nome de pessoa, realmente eu fico um pouco assim e tal. E o xadrez, aprendi a jogar xadrez, me ajudou muito nessa questão. Por quê? Porque é algo que impacta diretamente, é algo mais profundo, mais complexo, que vai impactar na tua saúde mental. Aí, fazendo uma ponte que é diferente dessas informações de... Eu não posso citar nomes assim das plataformas, mas dessas plataformas digitais, né, que são conteúdo. Eu não estou dizendo que só tem um lado negativo, tem um lado positivo, mas é a forma como a gente usa. Exato. Isso aí, o uso disso. E isso impacta diretamente. Então, assim, tente fazer atividades mentais mais profundas que impactam diretamente a sua saúde mental. Legal, xadrez eu gosto também. É uma coisa que... Vamos jogar uma partida depois. Vamos jogar. Engraçado que eu jogava com o meu filho quando era mais novo, jogava, e depois agora ele voltou a jogar e tudo, e de vez em quando ele fala, mãe, vamos jogar o xadrez. O xadrez é muito legal, assim, é uma coisa que... Muito bom. Nossa, o xadrez é uma coisa... Vamos jogar uma partida de xadrez, né? A gente só... Agora eu sou assim, aquela pessoa que eu não gosto de perder, não, viu? Você é muito irritada porque seu som não tá bom. Pois é, né? É verdade. A TV, mas eu tô aprendendo a perder. Aprender a perder é difícil, viu? Porque eu sou uma pessoa super desafiadora. Mas a gente está aqui para ressignificar e com certeza tem muitas coisas que eu tô colhendo aqui. Você tem noção, não? Esses podcasts eu vou pegando umas coisinhas e eu acho que o propósito é esse mesmo.
da gente, tudo bem, eu não vou fazer tudo, mas eu vou fazer algumas coisas. Mas o xadrez está marcado, viu? Agora o xadrez a gente pode jogar xadrez e beber, porque a gente vai beber do outro, que aí você tem a probabilidade de Já vou ganhar. indicar o ave. Porque Não, gente, é espumante, socialmente. É só... Meu vamos Deus, fazer um podcast com bebida? Vamos não. jogar xadrez com Oh, bebida? meu Deus do céu, tá Brincadeiras bom. à parte, viu? Não, é porque aqui a gente tem um humor, o nosso humor é maravilhoso. Vamos falar aqui um pouquinho aqui do Brain Root. Brain Root. Root. Isso. Root, aqui. E aí, Rômulo tinha feito, ele participa de um podcast em Patos, não é isso? Isso. E Rômulo, minha gente, vocês não têm noção, não. Quem entrar no Instagram dele, ele é médico, mas ele é um médico que ele é múltiplo. Ele é tão bom nos podcasts e nos vídeos. Eu tô pensando aqui que ela falou assim que tem uma perda leve de memória. Eu não sei de onde é que você tem uma perda leve de memória. Que ele foi fazer um vídeo do São João, aí eu perguntei assim: você tem um teleprompter? Ele disse: eu decoro tudo. Disse, vai dar para ser um ator global, porque ele decora. Eu não sei que perda de memória é essa. Imagina se não tivesse. Então, veio a ideia da sugestão, porque eu vi um podcast que ele estava falando exatamente sobre isso. Brain A Root. podridão mental, Isso. que se refere a esse processo de emburrecimento silencioso, mas está mais ligado à rede social mesmo. Também, Fabi. Esse Ou excesso de não. informação, né? Só para a gente fazer um adendo aí com o que você colocou, Brain Root, realmente uma tradução livre assim no português Sim. seria esse apodrecimento cerebral. Certo. Certo? E, assim, ele está muito relacionado a essa quantidade excessiva Tá. de conteúdo superficial Tá. que chega para você e você não consegue absorver, não consegue desenvolver, certo? É apenas para entretenimento. Porque não nutre, não traz nutre. nenhum... Foi considerado, Brain Root, foi considerado pelo dicionário Oxford como a palavra do ano 2024. Tão importante, né, que esse termo aí está em voga. Então, isso impacta diretamente em muitas coisas, como a gente já falou, ansiedade, depressão. Certo. E eu quero falar uma coisa também interessante sobre a questão da tomada de decisão. Porque isso envolve toda uma interferência aí, tanto no sistema límbico, que é do sistema emocional, no sistema de memória, aí envolve também o hipocampo, sabe? O lobo frontal, que é o lobo relacionado aí à questão da retenção de tomada de decisão, tá entendendo? Então, assim, por que é interessante a gente conversar sobre isso? Porque, por exemplo, vamos supor que você vai assistir hoje o Netflix ou qualquer outro tipo de plataforma aí, né, de entretenimento. Aí você vai e liga a televisão. Mas é tanta coisa assim que é tão oferecida que você passa lá horas e você não consegue. Pô, o que é que eu vou assistir aqui? Eu vou assistir que filme? Por quê? Porque às vezes você não tem ali sedimentado, certo? O que você quer, o que você deseja, porque é bombardeado de informação. E você acaba não assistindo nada. Entendeu? Você para, né? Você não toma essa decisão. Certo. É tanta informação, é tanta coisa que você fala, poxa, eu queria assistir algo relacionado, por exemplo, eu gosto muito de história, certo? Gosto muito de assistir filme de guerra, sabe? Filme de cultura. Legal. Então, assim, mas às vezes eu vou passar ali, pô, isso aqui é interessante, isso aqui também é interessante, isso aqui é interessante, isso aqui também é interessante. Certo? Muita coisa relacionada a isso é que você se perde. Você não tem foco. Não tem foco. Exatamente. É perda de foco, perda de atenção. Perda de foco. E o Brain Root, esse apodrecimento cerebral, também impacta nessa questão da tomada de decisão, como não só a questão da ansiedade, como a gente já falou, insônia, tudo isso está relacionado a essa questão do apodrecimento cerebral. Por isso que é importante a terapia ocupacional, por isso que é importante a psicoterapia, caso você precise de ajuda. E eu acho que hoje em dia... Eu acho que todo mundo... Mas olha só, uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes também, né? Eu, Fabiana, eu trabalho, né? Opero recém-nascido até gente de 80, 90 anos. Certo? Eu também trabalho na perícia criminal. Sim. Certo? Sou médico perito, então, infelizmente, eu vejo o número de suicídios aumentar, infelizmente, em algumas situações, sabe? Esses games têm a ver também com Games vídeos, também, memes, games, comparação da sua vida com... Aí o que é que eu falo, pessoal? Eu tenho ansiedade? Não. Eu tenho depressão? Não. Mas eu faço psicoterapia. Por quê? Porque é uma forma da gente prevenir, certo? E a gente se autoconhecer. E você criar uma barreira para essa vida que a gente está hoje. Tá entendendo? Então, assim, você colocou também muito importante.
Game para adolescente, a gente tem que também monitorar muito Sim, sobre isso. sim. Tem umas brincadeiras aí nas plataformas sociais hoje que tem que acontecer até, né, tragédias importantes. Sim, Né? Por quê? Por falta de monitoramento. Né? exato. E dos pais em relação aos adolescentes. Então, Exato. a gente tem que tomar muito cuidado com esses conteúdos que nós estamos absorvendo, porque eles podem passar, de uma forma geral, não só na saúde mental, mas na saúde física de quem consome. Exatamente. E como é que a gente pode incentivar aí o consumo de conteúdos mais profundos, digamos assim, e não nesse vício dessa cultura rápida, de memes, de vídeo curto, algumas plataformas que a gente vê assim, que são vídeos, né, super curtos além da que a gente estava falando, dessa questão de uma yoga, um xadrez, uma dança, uma culinária, fazer aquilo que você gosta, assim, uma estratégia legal para... Eu acho que tudo passa primeiramente como eu já citei aqui várias vezes, pelo autoconhecimento e automonitoramento. É você entender onde é que você está, se você também está sendo impactado diretamente com isso já, ou não, ou está começando. Fazer tipo uma autoavaliação. Uma autoavaliação, e você, a partir dali, traçar a estratégia, certo? Sei. Ou limitar a tempo de tela, ou tirar a televisão do tempo do quarto. E assim sucessivamente. Fora isso, sempre procurar uma ajuda profissional, caso isso esteja realmente te trazendo um transtorno, um distúrbio, uma doença que esteja impactando diretamente na sua vida. Mas você acha que existe esse preconceito com relação a psiquiatra, psicólogo, essas terapias? Assim, as pessoas ainda têm esse mito de dizer assim, eu não tô doido, ou não... Assim, já foi muito mais difundido essa questão de você procurar ajuda, mesmo quando, sei lá, você não está, como eu falei, você não está com depressão, não está com ansiedade. Mas a gente vive numa sociedade tão acelerada que às vezes é interessante você começar a fazer já para você ir se entender nesse contexto. Você não ser pega ali de surpresa com algum problema. Detox digital. Mas, exato. Que palavra bacana. Detox digital. É bom fazer esses neologismos, essas coisas. Detox digital. E é interessante, Fabiana, porque aí você começa a montar estratégia, sabe? Para você se proteger. Sim. Para você se proteger contra isso. Sabe? Perfeito. E com relação à alimentação, você acha que tem a ver também, assim, com... Não só a alimentação com os bons nutrientes, mas a hora e o momento que você come. Essa disciplina também. Isso também porque isso é interfere? influenciado diretamente. Por exemplo, se você é uma pessoa que está hiperconectada, aí você está comendo, tá ali, ó. Você está comendo e você está ali, ó. Sabe? Você não se concentra para comer daquela forma direitinho. Às vezes você come até mais, porque você não está concentrado, comendo devagar, você está comendo muito rápido. E come com o telefone também. E come com o telefone. Tem gente que come assistindo o telefone. Às vezes já. come até o telefone, né? Assim, é mais fácil até o telefone do que a própria comida. Então, não, mas você vê muito isso no restaurante, não é isso? Muito. Quando chega, principalmente quem tem filhos, a primeira coisa que os pais fazem é o quê? Ó, bota ali e vai comer. Fica quietinho aqui. Eu tenho um sobrinho no Losé de Kiva e só come dessa forma, infelizmente. Eu sou bem prático. Não, tem que começar a tirar isso. E o engraçado é que a criança, isso eu falo a criança de forma geral, às vezes só come se tiver com o celular ali. A Peppa Pig, tal. Tem que comer ali. E aqui dali, a criança, eu já vi criança. A mãe colocar o filho para comer. Que não botou, ela pegou o prato e jogou fora. Criança 2 anos, 3 anos de idade. Você vê o grau de irritabilidade que essa criança está tendo. Pela necessidade de estar hiperconectada. Por quê? Porque ela está associando que para comer tem que ter um celular de lado. Isso não é saudável. Certo. Em termos assim, do aspecto mais científico, neurológico, então, para a gente analisar assim, quais as principais consequências do aspecto neurológico, seja através de uma criança ou de um adolescente, porque essas fases também interferem, né? Vamos dizer assim, eu sou uma criança que comecei a ter mais acesso à questão do celular com, sei lá, 5, 6 anos. Não, eu já sou aquela criança desde bebê. Então, como é que assim, a gente poderia ver as consequências para quem é pai, mãe, ou seja, familiar, o aspecto neurológico, cognitivo mesmo, para essa questão esse excesso de informações? Então, Fabiana, olha só. Isso eu gosto de fazer um paralelo com essa questão das gerações, né? Geração X, geração Y, geração Z.
passando ali pela questão dos millennials, tá, essas coisas. E a gente está vivendo agora, essa nova geração ali, 2000, né, ali, começo 2000, ali da década de 2010, já é a geração que está totalmente inserida nessa era digital. Nós fomos aquela época da transição, né, aquele tempo mais cronológico, digital, a gente sofreu um pouquinho e tal. Mas, o que é que eu quero falar com isso? As crianças hoje que estão conectadas diretamente, eu vou fazer dois paralelos, né? Tanto aquela pessoa que é mais idosa e aquela pessoa que é um pouco mais nova, falando dos distúrbios que podem acontecer neurológicos, né? Já é comprovado, até mesmo por expertises assim, né? Tanto pela experiência dos próprios profissionais, como em alguns estudos, que o distúrbio de fala está diretamente ligado. É mesmo? A não socialização das crianças e mais tempo de tela. Não é à toa que, salvo engano, eu não me lembro agora se foi na Suíça ou na Suécia, certo? Porque eles já estavam entrando para um sistema totalmente digitalizado. E eles regrediram. Eles viram que o sistema totalmente digitalizado causava menos aprendizado naquelas crianças do que um sistema que envolvia mais a socialização, ou seja, com um livrinho, a criança, tal. Então, eles já eram um passo atrás. E a gente está falando de país de primeiro mundo. Exato. Certo? Exato. Então, olha só, distúrbio de fala em crianças já está totalmente associado com o tempo de tela, tá? E falta de socialização dessas crianças. Aí eu levo também para outra ponta, idoso, porque você está falando aí de forma, o que isso pode ter de impacto neurológico, psicológico? Já tem estudos que mostram, certo? Que quem ler mais tem a possibilidade de desenvolver Alzheimer no futuro menor. É mesmo? Para quem ler mais. Então, assim, claro que existem vários outros fatores. Certo, doença de Alzheimer é uma doença relacionada a uma proteína, certo? Que faz um acúmulo no cérebro, tá? Claro que tem um forte fator familiar associado também, fator hereditário, mas eu quero falar para você é o seguinte, a gente pode montar estratégias para pelo menos mitigar, certo? Ou, certo? Diminuir a progressão desse tipo de doença. E um deles é ler, e uma leitura profunda, uma leitura bacana, é importante para essas doenças neurodegenerativas como Alzheimer até não aparecer no futuro. Então, olha só o impacto das práticas de saúde mental causam nas doenças neurológicas e nas doenças psicológicas. É importante. No meu tempo, a gente brincava na rua. Era muito saudável. Não é assim. Então, engraçado que esses memes, desculpa, não. esses memes, essas tirinhas que acontecem, eu gosto muito de acompanhar, porque elas são muito inteligentes. Né? Aí teve uma que eu acho que já deve ter rodado aí, né? Virou viral. Era engraçado, a mãe, né? Puxando o filho para dentro de casa. Venha pra rua, para casa. E hoje é a mãe puxando o filho de casa para rua. Vai brincar. Por quê? Porque a criança hoje não quer sair de casa porque só quer ficar ali no computador, tal. Então, para você ver a mudança, né, e como o impacto, né, como a tecnologia de informação, ela impacta diretamente na nossa sociedade, a mudança de hábitos. Se uma criança ela é dependente do pai, acho que parte muito mais da criação do pai, no sentido de se livrar. Gente, eu sei que hoje as pessoas trabalham, chegam cansados, estressados, mas o filho ali não pediu para nascer, né? É uma criança que está ali que você tem que trabalhar hoje com a sociedade moderna e tecnológica, mas ao mesmo tempo é um preço que você vai pagar lá na frente pela questão do aspecto cognitivo, social, enfim, emocional desse filho. E também cabe muito aos pais de terem essa consciência de que, assim, o que eu quero mais para frente para os meus filhos? No sentido de que estratégia eu vou adotar para que seja pelo menos um pouquinho de tempo ali, uma leitura na hora de dormir, ou você fazer uma brincadeira, você mora em condomínio, chama a criança de repente ali para casa. Mas hoje as pessoas não querem ter esse tempo. Assim, não, eu sei. Tem muito isso. E assim, Fábio, é muito importante o que você fala, porque é como eu falei, tudo que a gente for fazer é individualizado, certo? Tem um dito também, eu também gosto muito de dito popular, que fala assim, né? A gente só sabe, né, a dor quando o sapato aperta, mais ou menos isso, né? Então, assim, às vezes a gente entende que nossa vida é tão corrida e a gente olha para aquele pai e aquela mãe que vive trabalhando para dar uma melhor condição para o seu filho, isso é importante. Mas, assim, aí chega em casa muito, mas muito cansado, a criança quer brincar, você quer proibir o tempo de tela, e às vezes você fala, não, eu não consigo, então libera o tempo de tela, mas a gente tem que entender que isso vai ter impactos lá na frente.
crianças muito pequenas. Inclusive podem ter problemas, cognitivos, de aprendizado, exatamente. Então, assim, raciocínio, você quer fala. perder aquele momento. Eu entendo perfeitamente que hoje a gente precisa, né? Assim, a nossa vida brasileira está ficando uma vida muito cara, né? E a gente precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar. Isso é totalmente livre. Mas a gente tem que entender, individualizar aquele contexto familiar e montar estratégia junto com a família, com o filho, para que a gente ache a solução. Porque a solução realmente não é essa, de você entregar ali o tempo dela para a criança, deixar ela ali. Isso. Porque ela vai ficar totalmente hiperconectada e ela não vai conseguir entender, certo? Que existe um mundo lá fora. Exato. Que existe um mundo lá fora. Inclusive, essa parte importante da socialização que você está falando, da convivência com outros colegas, isso vai interferir. Eu estava vendo um programa recentemente e estava falando exatamente sobre isso, porque as mães estavam dando depoimentos assim, é porque eu chego em casa, eu tenho que fazer o serviço de casa. E para fazer o serviço de casa, eu preciso que os meninos fiquem quietinhos ali para eu conseguir fazer. E o pesquisador falou assim, por que você não insere a criança naquela tarefa simples? Pega aqui uma vassoura, né? Ajuda aqui a catar aqui para colocar na pá, ou então vem enxugar aqui uma louça. Bacana. Que isso não é um trabalho, gente, infantil, não. Você concorda, né? Que aí um pesquisador perguntou exatamente para mim, por que você não inclui os seus filhos na tarefa de casa do dia a dia? Para poder ajudar. O ensino também vem pelo exemplo, entendeu? E entender. Isso aí ensina a criança que ela precisa trabalhar em sociedade, ou seja, para casa estar limpinha, ela arrumar precisa sua cama quando precisa acorda, limpar. Exatamente. lavar seu prato, seu copo. Claro, com certeza. Não Bom é? exemplo, Fabiano. E eu achei tão interessante, porque não é você colocar o celular, traz a criança, inclusive aquilo ali pode despertar até para uma culinária, enfim. E é muito mais fácil você dar o celular do que até você dizer que pode ser uma maneira até lúdica da criança ter mais prazer de estar fazendo ali com o pai, com a mãe, do que efetivamente estar ali dentro do celular. E isso eu acho que também são os hábitos que a gente pode mudar e de trazer essa criança. Eu me lembro que, na minha época de adolescente, tinha aqueles jogos de tabuleiro, seja de baralho, uno, enfim, essas coisas. E é tão legal, por que não, né, também, de você ver uma vez por semana, no final de semana, chama os filhos ou os amigos, vamos jogar um Uno aqui, vamos, né, aprender. Socialização, né, e é tão legal, a gente acaba que... E é tão importante isso aí que você está falando, Fabiano, desculpa só estar interrompendo, porque olha só, eu tenho montado algumas estratégias com algumas pessoas que eu trato, que estão com problema de memória. Por exemplo, vamos se adaptar aqui. Eu sei que a senhora ou o senhor, né, que está ali comigo, não tem muito tempo aqui, mas olha só, no seu tempo vago, em vez de o senhor estar mexendo no celular fazendo uma coisa, compra uma palavra cruzada. Ai, adoro. Pois é. Outra coisa também, isso aí eu tenho até que só vamos comprar aqueles quebra-cabeça de 1000 peças. A senhora vai, estimular mentalmente. Quebra-cabeça de 1000. Isso! Entendeu? Aí a senhora vai montando ali, vai estimulando sua memória. E isso ajuda. Eu, particularmente, depois do Covid, eu tive essa sensação. Perfeito quebra-cabeça. E o xadrez me ajudou muito. Então, assim, tem como você se adaptar a ter hábitos saudáveis e estimuladores para a sua saúde mental com coisas lúdicas. Não, e assim, barato. Divertidas. Simples. Uma palavra cruzada, eu tenho duas coisas. Eu uso no banheiro, entendeu? Eu tenho lá a palavra, e ando dentro da minha bolsa. Vou para uma clínica. Sei que vai demorar na consulta. Aí já evita o tempo de tela, olha só. Porque você vai ali fazer. Eu acho que estimula também, né? Meu pai tem Parkinson e tudo, então eu sei que o Parkinson tem, assim, talvez não associado talvez a Alzheimer, não sei, mas assim, eu gosto de trabalhar essa questão mental, e além assim, você vai aprendendo. E aí avião, palavra cruzada dentro da minha bolsa. Vou para a clínica, a palavra cruzada está ali dentro da minha bolsa. Estou lá no banheiro, a palavra cruzada está ali. Então, eu também estou adotando algumas estratégias que são simples e baratas. Agora, gostei, viu? O do quebra-cabeça, a gente começa com 1000 vai para 10.000. Aí vai de vocês. A pessoa quer exagerar, nem 8, nem 80, né? A pessoa diz, eu vou logo comprar aqui um de 50 mil. Aí você fica louco.
Sabe por que é que as mães ficam enlouquecidas? É que a mesa de jantar você não pode mexer. Porque, não é não, quando você começa a montar... Não, mas aí montar a estratégia para colocar num cantinho ali que ninguém vai, né? Pois é, mas os apartamentos são tudo pequenos, né? Monta no chão, lá, não mexa aqui. Quem foi que mexeu? Mas o quebra-cabeça é sensacional. Acho que é uma dica muito boa. E é isso aí. Então, pronto, vamos lá. Vamos aqui, já chegando aqui nos finalmente. E aí eu vou deixar aqui algumas dicas, e você vai dar aqui suas dicas finais também, de que a gente deve pensar que cada indivíduo, ele é realmente um curador, a gente pode dizer assim, da sua própria dieta digital. No sentido de criar as estratégias. A gente não está falando aqui de dinheiro. Sim, claro que não. Não é isso. A gente já deu várias dicas aqui e a gente vai escolher, temos o livre-arbítrio, a livre escolha de escolher o que você vai querer consumir. Exatamente. Cabe a você, não é isso? Cabe a você, certo? Decidir. Exatamente. E também, finalizando também, né? Eu queria colocar algumas coisas. Então, assim, tá vendo? Já estamos no final? Como é que é? A gente já está aqui para os... Então, assim, o que é que eu queria deixar? Né? Assim, eu queria deixar uma reflexão. Na verdade, eu vou deixar uma pergunta para você aí de casa refletir. Estamos consumindo informação ou estamos sendo consumidos por ela? Isso é interessante, isso é para você refletir. Será que a gente realmente tem essa necessidade de estar hiperconectado 24 horas por dia, prejudicando o sono, prejudicando a direção do carro, prejudicando a sua socialização com os amigos, com a família? Então, fica a pergunta, estamos consumindo informação ou estamos sendo consumidos por ela? Outra coisa que a gente tem que entender, e isso é muito bom, porém a gente tem que ter limites. Estamos mais conectados do que nunca e mais perdidos do que jamais estivemos. É verdade. Porque é um turbilhão de informação que muitas vezes é desnecessária. Que de um lado é bom se você souber filtrar, mas de outro, porque assim, quem diria que hoje a gente conseguiria, né, ligar para uma pessoa nesse exato momento do Japão em segundos? Exato. A tecnologia da informação, ela veio para ficar e ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Mas a gente tem que ter filtros. Uma coisa engraçada é essa aqui. A internet virou o fast food cognitivo. Ou seja, é aquela coisa de você só consumir. A gente sabe que fast food é aquela comida gordurosa, não sabe, né? Mas ela faz mal. Então a internet virou fast food. Por quê? Porque você está consumindo. Quer dizer, eu digo que a internet não, certo? Eu faço um adendo. A forma como você consome a internet. Ela pode ser uma comida saudável. Sim, porque tem vários tipos de conteúdo. Você que vai ter que escolher, né, fazer essa curadoria ali do que vai ser melhor para mim. Exatamente. E outra coisa, não é falta de informação. A informação a gente tem bastante. É excesso de filtro. Ou seja, é a gente realmente colocar um filtro, certo? Na verdade, é uma falta de filtro. A gente não tem um filtro para realmente filtrar aquilo que é necessário. Exato. Tá? Aí, eu não sei se você vai comentar mais uma coisa, que eu tenho uma palavrinha no final aqui para fazer. Não sei se você vai. Não, a gente estava falando até daquela reflexão final, que a gente estava... O legal do podcast, a gente acaba que estuda um conteúdo, a gente aprende muito, troca muitas informações aqui. E vou deixar aqui que a informação ela é essencial, né, para o nosso equilíbrio da nossa vida. A gente tem que saber consumir, pausar também, isso é algo que a gente tem que pensar sobre isso. E que a frase aqui, né? Se o futuro for denominado por mentes anestesiadas, a sociedade poderá enfrentar um colapso intelectual silencioso, que a gente estava comentando sobre isso. Que a tecnologia ela é poderosa, mas essa consciência da maneira como a gente usa, ela pode exatamente definir a sua evolução do que você vai fazer. Não é ruim usar, mas é como você usa. Só fazendo um adendo, né, como você colocou. A tecnologia de informação ela é uma ferramenta muito, muito poderosa. Sim. Né? E só complementando o que você falou, saber como usá-la é o que vai definir se a gente vai evoluir ou se a gente vai regredir. Então, Fabiana, muito obrigado pelo convite, certo? Mais uma vez, fiquei lisonjeada. Como falei para você, tinha saído de um plantão pesado, mas eu não poderia recusar o seu convite.
E estou aqui à disposição quando você quiser para novos bate-papos aí, Com novos certeza. projetos aí, porque eu acho muito importante, Fabiana, essa questão da gente discutir Isso. saúde. Sabe? A educação em saúde ela é muito importante porque evita até sobrecarga do sistema de saúde, certo? E uma qualidade de vida para toda a população, como você colocou, começando com coisas simples, mudanças Exato. simples que vão impactar diretamente na sua qualidade de vida. E quando a gente passa por um processo, o podcast eu comecei por um processo de saúde mental mesmo, que foi discutido com o meu psicólogo. Eu sempre falo isso. E eu comecei a fazer por uma sugestão dele, faça alguma coisa que te dá prazer. Comecei a fazer o podcast. E aquilo ali foi tão importante para mim, foi tão significativo a sugestão, né, do terapeuta, que é sobre isso que a gente está falando. Procure alguma coisa que lhe dê prazer. E quando você passa por algumas situações, seja familiares ou questões pessoais, que estão interligadas à saúde mental, você começa a estudar mais sobre esse assunto. E aí eu acho que é importante a gente compartilhar, não é vergonhoso nenhum a gente, né, falar que Sim, você claro. passa por processos depressivos, de ansiedade, todo mundo, não, eu vou botar aqui debaixo do tapete, porque eu não quero. Muito pelo contrário, às vezes é inspirador para aquela pessoa que está passando por uma situação parecida ou igual com a sua e você mostrar como foi que você conseguiu evoluir. Então, o sentido do podcast é esse e a gente espera que E olha que vocês bacana, só para fazer peguem um as complemento. dicas. Você conseguiu se ajudar e está ajudando várias pessoas nesse Espero que processo. sim, né? Que bacana, Isso parabéns. aí. Muito bom. Quero aqui agradecer. Obrigado. Gratidão. Obrigada, viu? Ah, E é isso, gente. Terminamos aqui o nosso bate-papo. Eu já derrubei o café. Meu Deus do céu, não estou ansiosa, tá? De jeito nenhum, mas preciso tirar a televisão para ver se eu fico mais calma da outra vez. Olha aí, ó, a dica da televisão. Oh, meu Deus, a dica da televisão vai Então, ser o desafio obrigado. maior do mundo. Mas obrigada, até a próxima. Obrigado, É isso aí. pessoal. Bom sábado para todo mundo. Bom sábado para todos.